Muito bom dia, bem-vindos a mais uma conversa fraterna, mais um dia que nós iniciamos a nossa jornada. Hoje é dia 9 de abril de 2025, estamos iniciando o dia da quarta-feira com a conversa fraterna. Hoje, iniciando o processo de conclusão do livro Palavras de Vida Eterna, de Chico Xavier, por Emmanuel, nós vamos ler o penúltimo capítulo, o antepenúltimo capítulo, capítulo 64. Bom dia, Regina, tudo bom, querida? Como vai? Capítulo 64 do livro, gente, esqueci de novo o nome do livro, Palavras de Vida Eterna. Ele tem como título Êxito, e a mensagem é de Jesus, registrada no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Olha que coisa fantástica. Palavras de Jesus no Evangelho de João. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Bom dia, Ana. Bom dia, seu Luiz. E a mensagem de Emmanuel. Muitos companheiros perdem recurso, oportunidade, tempo e força na preocupação desmedida em torno do êxito. Sonhando realizações mirabolantes, acabam frustrados na mania de grandeza. Dizem-se interessados na lavoura do bem, mas, para cultivá-la, esperam a execução de negócios imaginários, a aquisição de poder, a posse do ouro fica fácil, ou a chegada de prêmios fortuitos. Tipo, o dia que eu ganhar na loteria, eu ajudo uma ação social. E complicando a própria estrada, observam-se de chofre em presença da morte, quando menos contavam com semelhante visita. Entretanto, o conquistador do maior êxito de todos os tempos não se ausentou do mundo como quem triunfa. Não recebeu heranças amoedadas, não governou princípios políticos, não escreveu livros, não se enfileirou entre os maiores da sua época. Aprisionado como vulgar malfeitor, foi sentenciado à morte e passou como sendo vítima de pavoroso fracasso. Contudo, as sementes de amor puro que colocou na alma do povo transformaram o mundo. Repara Jesus e perceberás que o nosso problema não é de ganhar para fazer, mas de fazer para ganhar. A colheita não precede a sementeira, tanto quanto o teto não se antepõe à base. Sirvamos ao bem, simplificando o caminho, de vez que a vitória real é a vitória de todos. Convictos de que não precisamos gastar as possibilidades da existência em expectativa e tensão, porquanto, se estivermos em Cristo, tudo quanto de que necessitarmos será feito em nosso favor, no momento oportuno. Amigos, essa mensagem é de suma relevância, porque é muito interessante. Enquanto eu lia, eu lembrei de uma historinha que o Chico Xavier contava, eu vou compartilhar com vocês. Ele dizia que havia um homem, um empresário muito bem sucedido, um pai de família, honrado, que sempre ia nas sessões do Chico, lá em Minas, em Uberaba. Bom dia, seu José Reginaldo, Dona Conceição, seu Luiz, bem-vindos. Geralmente, esse homem ia, Ana, bom dia, Regina, já falei. Ele ia lá nas sessões e dizia para o Chico, Chico, eu vou voltar, eu vou trazer um cheque para você, para ajudar nas suas obras, nas obras da Casa Espírita, nas obras sociais, das cestas básicas. Sempre dizia a mesma coisa. E o Chico, tá bom, meu irmão, todo o dinheiro que vier será bem-vindo e destinado a esse fim, fique tranquilo, estou aguardando. E assim se passaram anos. Um dia, esse homem chegou e disse, Chico, chegou a hora.
Hoje eu vou lhe dar o cheque que eu sempre disse que lhe daria para você, para contribuir com as suas obras, com as obras da casa, as obras sociais. Aí o Chico diz para ele: ô meu irmão, agora é tarde, você já desencarnou. Era o espírito do Senhor que tinha ido visitar o Chico por causa da recorrência, sem perceber a desencarnação ainda. Chega para ele e fala isso, e era tarde demais. Uma pessoa que poderia ter ajudado e não ajudou, uma pessoa que poderia ter realizado obras e não realizou. Então, é importante a gente entender a perspectiva que Emmanuel nos traz dessa situação. Por quê? Porque é muito raro, é muito comum a gente ouvir as pessoas dizendo: olha, quando eu me aposentar eu vou começar a fazer um trabalho, eu tenho muita vontade de atuar com as crianças em orfanatos. Quando eu me aposentar eu vou dedicar parte do meu tempo a isso. Quando eu me aposentar eu farei aquilo. Quando eu tiver dinheiro, quando eu ganhar na loteria, se eu ganhar na loteria eu vou fazer aquilo. Amigo, você não sabe se você vai se aposentar, porque você não sabe se você vai estar vivo daqui a 10 anos. Você não sabe, não faz sentido você esperar para começar a ajudar qualquer situação que seja, só depois que você estiver muito bem de vida. Depois que eu criar meus filhos, depois que o último filho meu sair da faculdade, começar a sua própria vida, eu vou começar a ajudar na caridade. Você não pode fazer isso, sabe por quê? Você não sabe quando os seus filhos não vão mais precisar de você. Eu vejo milhões de pessoas, milhares de pessoas que na época de se aposentar vão criar netos em vez de se aposentar. Em vez de passear, vão ajudar os filhos a criar os netos e fazer outras coisas, vão trabalhar, continuar trabalhando, porque entendem que a sua aposentadoria não vai ser suficiente. Nós não precisamos ter muito para ajudar. R$10, R$5, R$2, o que eu tiver no bolso, o que eu possa disponibilizar para uma ação, eu já posso fazer. Não precisa ser muito. Sabe por quê? Porque as pessoas que estão captando pegam um pouquinho de cada um, juntam, e esse pouquinho é que se transforma em muito. Então, se você dá R$10, eu dou 12, outro dá 15, outro dá 5. Quanto nós temos? 10, 12, 22, mais 15, 32, 37, mais 5, 42. Chegamos a 42 com pequenas doações. Fazemos o que está ao nosso alcance. Não ficamos inertes. Nós fizemos o que estava ao nosso alcance. Nós não ficamos inertes. A pessoa que está captando juntou aquilo, e aquilo vai conseguir levar conforto a alguém. Eu não tenho tempo para ir na casa espírita todo dia. Vai uma vez por semana. Disponibiliza um horário do seu dia. A gente costuma fazer essa contabilidade. São 24 horas que nós temos num dia. Você precisa, vamos dizer que você esteja na ativa, trabalhando. Você precisa de 8 horas de sono, mais 8 horas de trabalho. 8, 8, 16. Sobram ainda quantas? 8 horas. Dessas 8, você tira 2 ou 3 horas para você almoçar e se locomover para o trabalho. 19 horas. Ainda sobram 5 horas. O que eu faço com essas 5 horas que me sobram? Eu não posso, um dia da semana, pegar 2 horas dessas 5 que me sobram e me dedicar a uma atividade na casa espírita, na igreja que eu frequento, na associação. Se eu não quero envolver religião com isso, então eu vou para uma associação, vou para uma GONG, para algum lugar qualquer que precise de pessoas e ajude. Será que eu não consigo tirar 2 horas do meu dia, 1 hora do meu dia, um dia da semana? Essa é a pergunta que eu tenho que fazer, porque Emmanuel está dizendo aqui, você não precisa de muito. Sirvamos ao bem, simplificando o caminho, de vez que a vitória real é a vitória de todos. Ou seja, se eu conseguir um dia da semana fazer aquela ação social, a Regina consegue outro dia da semana e vai fazer a ação social. A Ana Paula consegue outro dia da semana, vai fazer, e assim sucessivamente. Quando a gente vê, nós temos uma semana inteira completa de atividades sociais com voluntários diferentes, porque somos milhares. É a união. Agora precisamos nos conscientizar, despertar a nossa consciência
para o trabalho de caridade. Eu conheço pessoas, várias pessoas, não são poucas, que não fazem nenhum tipo de trabalho, não estudam para se aprimorar, não estão numa conversa fraterna como a nossa para refletir a vida, para tentar ser uma pessoa melhor, um ser humano. O que eu quero para mim? O que eu quero para o mundo? Hoje é quarta-feira, o dia está começando. Como é que eu quero me comportar diante desse dia, durante esse dia, diante das adversidades, diante das oportunidades que o dia vai me trazer? Para que eu possa aproveitar as oportunidades que o dia me traz, eu preciso estar desperto. Despertamento consciencial, maturidade espiritual, emocional, que eu preciso ter. E aí eu vou lidar com as coisas bem, eu vou aproveitar as oportunidades para fazer caridade. Por exemplo, agora eu vou terminar a conversa fraterna, vou tomar meu café da manhã e antes de iniciar o meu dia de trabalho eu vou à academia. Eu vou fazer um trajeto, eu vou lidar com pessoas, eu vou ver pessoas, eu vou sair do meu apartamento, eu vou passar pela portaria, eu vou falar com o porteiro, eu vou olhar ao dia, eu vou caminhar na rua, eu vou chegar na academia, eu vou voltar para casa. Olha quantas oportunidades eu vou ter de lidar com as pessoas. Como é que eu vou lidar com elas? O que eu vou entregar a essas pessoas que vão conviver comigo durante esse período? Eu encontro uma pessoa na rua que precisa de um alimento. Eu encontro uma pessoa na rua que precisa de uma conversa, um vizinho, uma vizinha que desce no elevador e está angustiado e vem falar comigo alguma coisa para puxar um assunto. Um porteiro que eu vou dar atenção e dizer bom dia. Uma pessoa na academia que eu vou dizer bom dia a hora que eu chegar, outra pessoa que eu vou trocar, que eu vou compartilhar o aparelho. Que energia eu quero passar para essas pessoas? Vai depender do que eu tenho dentro de mim para oferecer. E o que eu tenho dentro de mim para oferecer, muitas vezes é muito bom, mas eu não despertei para isso, e aí eu não ofereço. Eu dispenso, eu desperdiço as grandes oportunidades que a vida me dá de ser bom, de transformar esse mundo num mundo melhor. Mas percebam, é nas pequenas atitudes. Não é num grande evento, vou dar uma palestra na casa espírita tal, para 70 pessoas, para 200 pessoas, vão transmitir ao vivo. Isso é uma grande obra. Isso é uma obra. Mas as pequenas obras também são tão relevantes como as grandes. E eu não preciso ser grande. Eu não preciso ser popular, eu não preciso atingir 70 pessoas para dizer que estou cumprindo uma missão. Nesse exato momento, eu acordei cansado. Eu tenho estado, essa semana eu estou muito cansado, eu acho que eu estou resfriando. Acordei, levantei, me arrumei, estou aqui conversando com 5 pessoas. Nesse exato momento, a conversa fraterna tem 5 pessoas. Poderia ter 50, poderia ter 5.000, não me importa. O que importa é a qualidade do meu trabalho, é o que eu estou entregando aqui agora. Porque se eu quiser falar só para 5.000, eu estou sendo vaidoso, eu estou sendo arrogante, eu estou sendo orgulhoso. Se eu minimizar os 5 que estão conversando comigo agora, eu estou sendo incoerente. Por quê? Porque não me importa. Eu não tenho aqui uma meta de atingimento de resultados com volume, com quantidade, e sim com qualidade. Essa conversa agora fica online e as pessoas ao longo do dia assistirão na hora que puderem e se quiserem, mas estará ali. A minha obra está realizada e é uma obra que, se você for olhar pela proporção de atingimento, é pequena. E qual é o problema? Se tivessem 2 pessoas aqui, se tivesse uma pessoa, e os desencarnados que estão conosco aqui nesse momento, ouvindo tudo que está sendo dito? Quantos eu posso mensurar que seja? Não me importa se também tem ou não tem, porque o que importa é o meu trabalho, é o que eu me comprometi com Jesus a realizar. Entenderam? Então, se você tem 5 minutos, conceda esses 5 minutos. Se você tem uma quantidade mínima de grana para poder ajudar, porque você tem seus compromissos, ajude com o mínimo, mas ajude. O seu mínimo sempre será muito bem-vindo no todo. O óbolo da viúva está lá no Evangelho. Vocês conhecem essa parábola, o óbolo da viúva? Que Jesus está lá no templo e aqueles fariseus chegam e dão moedas de ouro e no escalar, esqueci o nome agora de novo do nome do local onde se coloca a contribuição do templo, e aí
eles vão fazer aquele barulhão porque aquilo é de metal. Plá! Nossa, fulano deu muito. De repente vem uma viúva e joga uma simples moeda e faz um barulhinho mínimo. Pif! Aí Jesus aproveita aquela oportunidade e diz para os seus apóstolos: em verdade vos digo, essa mulher deu muito mais do que todos aqueles outros, porque ela deu aquilo que lhe falta, aquilo que pode faltar. Era uma viúva que não tinha recursos. E eles deram tudo que sobra, que não vai fazer diferença. Então percebam que não é a quantidade, não é o volume, é a vontade, é o coração, é o que está dentro de você, é a intenção de ajudar. Então, meus amigos, para encerrar, êxito é o título do capítulo. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Por quê? Porque Jesus, Emmanuel, durante a sua reflexão, fala sobre isso, dá o grande exemplo. O exemplo do grande homem. Jesus veio ao mundo, nunca foi rico. O que Jesus muitas vezes não teve um travesseiro para descansar a cabeça numa noite de sono. Dormiu nas ruas, pregou o evangelho. Esteve entre os pobres, os humildes, os doentes, os ladrões, entre os equivocados, para levar a palavra de Deus, porque os sãos não precisam de médico. Não teve aparato estatal para poder lhe amparar. Não teve dinheiro, não teve fortuna e, no entanto, deixou a maior mensagem de todos os tempos. Tocou mais corações possíveis, porque quando ele se vai, o que ficou foi o que ele plantou no coração da humanidade. E que hoje, 2000 e tantos anos depois, estamos falando, estamos conversando, estamos refletindo. Então, meus amigos, a mensagem de hoje é essa. Não importa o quanto você pode dar e o tempo que você pode disponibilizar, faça. Não se importe com a quantidade, e sim com a sua boa vontade, com a qualidade. Ajude, contribua da maneira que você puder, mas não fique inerte, não perca a grande oportunidade de realizar a sua própria obra. Grande ou pequena, não importa, é a sua obra. E para finalizar, um conselho da espiritualidade, através de Carlos Torres Pastorino. Capítulo 260. Se alguém lhe mostrasse uma semente escura e feia, dizendo que dentro dela havia beleza e perfumada flor, você acreditaria, porque sabe que da semente nasce a planta que produz a flor. Pois bem, acredite também que dentro de você, por mais imperfeito que seja, nascerá purificada e bela a sua alma imortal. A sua alma imortal, cadê? Que alcançará a felicidade. Tenha fé em si mesmo e busque aperfeiçoar-se. Mensagem dada, recado dado. Desejo a todos vocês um ótimo dia. Hoje nós teremos a palestrante Lília Pessoa, que vai trazer uma mensagem para nós às 8 da noite na nossa reunião pública virtual. Convido todos vocês a estarem conosco nesse momento tão importante para que nós possamos fazer mais uma reflexão. Fazemos agora com a Conversa Fraterna a reflexão do dia e à noite temos uma outra reunião para que possamos preparar o nosso sono e dormirmos em boa companhia. Desejo a todos vocês um ótimo dia. Paz e bem. Até a próxima.